As escrituras sagradas, elas mencionam a existência de vários sacerdotes que louvavam e agradeciam a Deus antes mesmo de Israel existir. Porém, logo após, com a existência do povo de Israel, juntando ali os filhos de Jacó, seus netos, bisnetos e trinetos, logo um dos filhos de Jacó deveria exercer apenas o sacerdócio. Então, a tribo escolhida para ser a tribo sacerdotal foi a tribo de Levi. Mas quem foi Levi, filho de Jacó, afinal de contas? Neste vídeo eu estarei falando tudo a respeito da biografia de Levi e também da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, a tribo que servia unicamente a Deus. Levi, em aramaico, se pronuncia Lewi. Em hebraico fenício, de mesma forma, se pronuncia Lewi. De acordo aí com o livro de Gênesis, ele foi o terceiro dos 6 filhos que Jacó teve com Lia, o terceiro filho de Jacó e o fundador da tribo de Levi, do povo de Israel. Os levitas, eles eram os sacerdotes. Levi, ele foi o bisavô de Arão, de Miriam e também do próprio Moisés. Certos papéis religiosos e políticos foram todos reservados para a tribo de Levi, a tribo sacerdotal do povo de Israel. As origens de Levi nos mostram o significado de seu nome e a esperança de Lia, no caso ali, de se relacionar novamente com seu amado esposo Jacó. A competição de Lia e Raquel por Jacó nas escrituras sagradas é muito conhecida e houve muita briga entre essas duas irmãs arameias. Uma curiosidade é que o nome de Levi tem um significado bem peculiar em aramaico e também um significado muito peculiar em hebraico fenício. Em aramaico tem o significado de companheiro ou companheirismo, já em hebraico fenício tem o significado de juntar-se, de unir, de ligar. Já no caso, a visão que os estudiosos têm a respeito do nome Levi é basicamente uma união, é basicamente um companheirismo. Afinal de contas, Lia queria ter o seu esposo Jacó para ser o seu companheiro. Por conta disso, o aramaico nos mostra que o significado do nome Levi é companheiro, ou simplesmente ligado, juntado ou unido. A tradição mais antiga a respeito do nascimento de Levi é encontrada no livro dos Jubileus, no capítulo 28, no versículo 14 e 15, onde afirma que Levi ele nasceu na lua nova do primeiro mês, o que significa que provavelmente ele nasceu em 1º de Nissan. Uma curiosidade a respeito da bênção que Levi recebeu de seu pai Jacó, que se encontra no livro de Gênesis. Levi e seu irmão Simeão, eles exterminaram a cidade de Siquém em uma vingança aí pelo estupro de Diná. Afinal de contas, Diná foi deflorada por um homem da terra de Siquém, muito provavelmente um cananeu. Apoderando-se ali das riquezas da cidade, Levi e seu irmão Simeão ali se juntaram e mataram todos os homens, todos os habitantes ali da cidade de Siquém. Os filhos de Jacó, eles já haviam aí enganado os habitantes aí de Siquém ao consentir que, no caso, o violador aí de Diná se casasse com ela em troca dos homens da cidade serem circuncidados. E quando Jacó ouve sobre a destruição de Siquém, ele castiga os seus filhos por isso. Uma curiosidade é que na bênção de Jacó a seus filhos, aos seus 12 filhos, Jacó é descrito como impondo uma maldição sobre todos os levitas. Uma maldição. Todos os levitas seriam e são amaldiçoados aí por conta desta bênção, que na verdade foi uma maldição do próprio pai de Levi para com Levi, pela qual eles seriam dispersos como sendo uma punição pelas suas ações. Basicamente, os levitas seriam dispersos entre as tribos de Israel e entre os povos da terra, até porque seriam muito mestiços, muito miscigenados. Nós podemos ver isso
com os próprios judeus atuais, que são muito miscigenados com europeus e também com outros povos. Essa punição aí foi por conta das ações que Levi teve com Siquém. Agora a respeito da família de Levi. No livro de Gênesis, Levi ele é descrito como tendo apenas 3 filhos e aparentemente uma filha, Gerson, Cohat e Merari. Uma genealogia semelhante é dada no livro de Êxodo, onde é acrescentado que entre os filhos de Coat havia um Amram ou Anrão, que se casou com uma mulher chamada Joquebed, que era parente aí próximo de seu pai, e eles eram os pais biológicos aí no caso de Moisés, e também eram pais aí de Arão e também de Miriam. Embora alguns manuscritos gregos e latinos aí da Torá afirmem que Joquebed era prima do pai de Anrão, no caso, o texto massorético afirma que ela era irmã de seu pai. A Septuaginta menciona que ela era uma das irmãs de seu pai. A versão do texto massorético da genealogia de Levi, assim implica em Números capítulo 26, versículo 59, afirma explicitamente que Levi também teve uma filha chamada pelo nome de Joquebed, e a Septuaginta implica mais filhas. Os nomes dos filhos de Levi e a possível filha de Levi são interpretados na literatura rabínica clássica como reflexões sobre o seu futuro destino. Em alguns textos aí apócrifos, como Testamentos dos 12 Patriarcas, e, obviamente, o livro dos Jubileus, que por muitos é considerado como sendo um livro inspirado pelo Espírito Santo e um livro confiável, a esposa de Levi, mãe de seus filhos, é nomeada aí como sendo pelo nome de Micar, uma filha de Aram. Quando o texto de Jubileus vai falar a respeito de Micar, a esposa de Levi, ser uma mulher filha de Aram, no caso ali está dizendo que ela é uma mulher de origem aramaica, que muito provavelmente aí estava entre as 70 pessoas que acompanhava Jacó e que foram para a terra do Egito. Agora uma curiosidade a respeito de Joquebed, mãe de Moisés e filha aí no caso de Levi. O que a maioria das pessoas não entende é que Joquebed foi uma filha que Levi teve em sua velhice. Por conta disso, ela é citada logo após por ser mãe, no caso também de Moisés, um personagem muito importante nas escrituras sagradas. Joquebed ela nasceu quando Levi estava na sua velhice, na mais alta da sua velhice, antes mesmo provavelmente até de sua morte. Levi, assim como seu pai Jacó, desfrutou de uma expectativa de vida bem longa para a sua época, chegando até mesmo a viver aos seus 137 anos de idade. Morreu na terra do Egito aí, com 137 anos de idade, segundo Gênesis capítulo 6, no versículo 16, e teve Gerson, Coate, Merari e também Joquebed como sendo os seus filhos. É muito provável que Levi foi um homem polígamo e teve mais de uma esposa e teve mais do que estes filhos. Apenas os filhos principais são mencionados, porque senão as genealogias ficariam muito grandes. Agora sobre a origem étnica de Levi, a qual povo ele pertencia, assim como seu pai Jacó, o arameu, Levi também era um arameu, tanto por parte de mãe, Lia era uma mulher arameia, e seu pai Jacó também era um homem arameu. Agora sobre também as línguas que Levi conhecia e falava. Levi era um falante nato do aramaico antigo dialeto aramaico da região de Padam Aram, que inclusive é a sua nacionalidade. Levi nasceu em Padam Aram, no que hoje é a atual Síria. Além da língua aramaica, que é a sua língua nativa, Levi também, muito provavelmente, conhecia aí algum dialeto da língua fenícia, algum dialeto cananeu ali, no caso da região de Siquém, da cidade de Siquém, por conta de ter cometido o que cometeu e de ter ali conversado e tendo ali acordos sobre o que aconteceria com o homem que desflorou a Diná. Com toda certeza ele conhecia aí também o dialeto fenício, o atual hebraico.
Além da língua aramaica, a sua língua nativa e também aí de algum dialeto canaanita, muito provavelmente Levi também poderia conhecer ali a língua egípcia por ter passado o final de sua vida literalmente morando na terra do Egito e vivendo ali nos palácios ali onde seu irmão mais novo José era o governador. Muito provavelmente Jacó e seus filhos, eles foram ali no caso ensinados, eles tiveram mais conhecimento por serem homens semitas e basicamente parentes aí do próprio vizir, que é José, ou Zafenat Paneia em egípcio. É provável que Levi tenha conhecido aí um pouco a língua egípcia antiga, apesar de que o Egito, nesta época, as levas migratórias de povos semíticos e de povos cananitas terem aí enchido a terra do Egito e já estavam enchendo a terra do Egito, muito provavelmente as pessoas da região, os imigrantes chegando aí na terra do Egito, falavam aí também o aramaico antigo, as tribos aramaicas que estavam ali presentes e também outros povos que estavam ali presentes, como por exemplo os Xaxu, que também eram de origem semítica, muito provavelmente de origem edomita, e entre outros povos ali da descendência do próprio Abraão e outros semitas. Então é bem provável que Levi também conhecia um pouco da língua egípcia antiga, Kemet. Os descendentes de Levi foram os sacerdotes, chamados em aramaico de Comrá e em hebraico fenício de Kohem. Os levitas mais famosos das escrituras sagradas, sem sombra de dúvidas, é o próprio Moisés, o libertador do povo de Israel, o homem chamado pelo próprio Deus, por assim dizer, para libertar o povo de Israel, e também os seus irmãos, os irmãos de Moisés, Miriam e também Arão. Arão, irmão de Moisés, inclusive, foi o primeiro sumo sacerdote, o sacerdote-chefe de todos os levitas. Os levitas, os sacerdotes, eles tinham o dever aí de ensinar as escrituras, as diretrizes, as ordenanças aí dadas pelo próprio Deus. Inclusive, nas escrituras sagradas, nós temos um livro chamado pelo nome de Levítico. Eu agradeço a todos vocês, meus inscritos, que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.